Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião espiritual desta noite. Que Deus, que Jesus, Maria de Nazaré, possa estar presente, envolvendo a todos nós em muita paz, em amor, em saúde. Que possamos estar tranquilos, serenos, em paz. Boa noite, Anair. Boa noite, Gilmar. Sejam bem-vindos. Então, já está no horário de iniciarmos. Vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, elevar os nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai, e fazer a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre querido, Maria de Nazaré, abnegados, trabalhadores espirituais, mais uma vez aqui nos encontramos para fazer a nossa prece, para fazer, Senhor, a nossa reunião pública espiritual. Te agradecemos a presença, a proteção, todas as bênçãos recebidas. Que a espiritualidade, os seus mensageiros de luz estejam em nossos lares, conosco, nos amparando, nos ajudando, cuidando, Senhor, do nosso lar e dos nossos familiares. E assim, Senhor Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião pública espiritual de hoje. Se conosco agora e sempre, que assim seja. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Só um momentinho. Muito bem. Então, hoje, nós conversaremos um pouquinho a respeito da prece, da nossa conversa com Deus, da nossa comunicação com Deus. Quem é Deus? Nós sabemos que Deus está lá no livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é o Criador de tudo o que há no universo. Tudo que há no universo foi Deus quem criou, foi Deus quem fez. Então, todos nós sabemos da existência de Deus, o nosso Pai bondoso, maravilhoso. E muitas vezes, muitos falam assim, que Deus, nós somos muitos, Deus não nos vê. Sim, Deus nos vê. Assim como estamos mergulhados neste fluido cósmico universal, vamos imaginar o ar, né, que percorre, está em todos os lugares, assim Deus também está em todos os lugares. Então, é por isso que diz que Deus está em nós e nós em Deus, porque Ele está por toda parte. Ele vê tudo o que nós fazemos,
Tudo que nós sentimos, tudo que nós precisamos, Deus, Ele sabe. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Então, a prece, né? A nossa oração, a nossa prece, o que quer que seja, aqui, a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Então, através da prece, a gente está invocando, nós estamos nos ligando, comunicando com alguém, né? Então, é uma comunicação mental que a gente faz com outra pessoa. Então, é uma ligação, é uma comunicação mental, é de mente que acontece. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, a prece, a gente pode, através da prece, fazer 3 coisas. Podemos ter 3 objetivos com a prece. Ou podemos fazer um pedido, queremos alguma coisa, pedimos, ou queremos agradecer alguma coisa, algo, ou queremos glorificar a Deus. Então, através da prece, nós podemos alcançar 3 objetivos: pedir, agradecer ou louvar. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Então, nós podemos orar por nós estamos necessitados, podemos pedir alguma coisa a Deus, ou podemos agradecer a Deus alguma coisa que nós alcançamos, ou então podemos glorificar a Deus, louvar a Deus, né? Achar lindo a natureza, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez. Então, nós podemos louvar a Deus. E nós podemos, através da oração, o que nós podemos fazer também? Nós podemos pedir por nós, porque nós estamos necessitados, ou podemos pedir por alguém. Sabemos de alguém que está em dificuldade, está precisando de oração, aí a gente vai orar por ele. Ou então, pedimos pelos nossos familiares. Vou pedir pelo meu pai, vou pedir para minha mãe, vou pedir para os meus irmãos, né? Vou pedir pela minha família, para os meus amigos, para os conhecidos que eu tenho. Então, a prece, a gente pode pedir para nós e por outras pessoas. Podemos pedir por pessoas encarnadas, né? Ou desencarnadas. Pessoas que estão vivendo aqui no nosso mundo físico ou pessoas que estão vivendo no mundo espiritual. São espíritos, não têm o corpo de carne, né? Então, assim podemos. Então, a nossa prece, a nossa comunicação mental. Então, ela pode ser, tem objetivos, pedir, agradecer, louvar. Podemos pedir por nós, por outras pessoas, por encarnados e por espíritos desencarnados, né? A prece, elas são dirigidas a Deus. As preces dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Então, as preces, elas são dirigidas a Deus em primeiro lugar, né? Primeiro lugar é Deus, é a Deus que a gente faz o pedido. Mas Deus, ele tem espíritos encarregados da execução das suas obras, da sua vontade, né? Tem espíritos que são encarregados dos desígnios de Deus, trabalham para que a providência divina aconteça,
né? Para que as obras de Deus, elas se desenvolvam, né? Então, existem os encarregados na criação de Deus, para que cuide, para que os mundos nasçam mundos novos, se desenvolvam, né? Sóis, espíritos nascem todos os dias, uns estão em nascimento, outros já estão na metade da escala evolutiva, outros espíritos já são puros, já são evoluídos. Então, Deus, ele usa, não é que ele precisa, ele usa os espíritos, conforme vão evoluindo, para que ajude na sua criação, na harmonia, né, no mecanismo do universo. Então, é através de nós mesmos. Aquelas preces que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Então, muitas vezes, a gente tem pessoas que não faz a prece para Deus. Pede para um espírito, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, pede para Maria de Nazaré, né? Pede para Jesus. Tem muitas pessoas que não pedem para Deus diretamente. Pede para outros espíritos evoluídos. E esses espíritos, eles levam, né, essas preces a Deus. Eles encaminham. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Então, os espíritos encarregados, os espíritos evoluídos, eles levam essa prece a Deus, né? Boa noite, Diva, seja bem-vinda. Gostaria de pedir para vocês compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? Que elas possam receber a espiritualidade em seus lares, o conhecimento espírita, né? As verdades espirituais, os ensinamentos de Jesus Cristo possam chegar em seus lares, em seus corações, para que possam ser alcançados, né, pelo esclarecimento, pela consolação. Então, compartilhem se puderem. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, mesmo quando se faz oração por outros espíritos, essas orações chegam até Deus. Deus é Deus que permite. Se pode ou não pode acontecer. Se aquele pedido nosso realmente pode se concretizar, né? Então, só Deus é que sabe, porque Deus, ele é a inteligência máxima, né? Ele sabe tudo. Ele sabe o que é bom para nós, o que não é bom para nós. Muitas vezes nós somos criancinhas. A gente quer coisas que nos prejudicam. Nós pedimos coisas que podem nos levar à derrocada moral, a quedas espirituais. Então, muitas vezes, Deus não dá aquilo que a gente pede, porque nós somos iguais criancinhas. Muitas vezes pedimos coisas que, se Deus nos der, a gente vai se prejudicar. Boa noite, Helenice. Seja bem-vinda. O Espiritismo vem compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Então vamos entender, compreender como que acontece a ação da prece. Como que isso acontece? Uma coisa mais material para a gente entender, né? Mais compreensível.
Então ele diz aqui que pode ser, né? Quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento alcança. Às vezes, nós fazemos o nosso pedido, um espírito, ele não vem até nós, porque ele está distante, está em outros lugares. O nosso pensamento o alcança. E outras vezes, eles vêm até nós, né? Para se inteirar do que se passa nessas circunstâncias, como que isso acontece, é preciso mentalizar todos os seres. Vamos pensar, todos os seres, encarnados e desencarnados. O cabelo hoje parece estar me incomodando. Então vamos pensar, mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados. E esses seres, eles estão mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço como o que somos neste mundo na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, todos nós, vamos imaginar, como se a gente estivesse mergulhado dentro do mar. Todos, o mundo, tudo, o universo. Vamos supor que tivesse um mar infinito. E nós todos, encarnados, desencarnados, todos estamos mergulhados nesse mar, né? Esse mar é o fluido cósmico universal. É um fluido que Deus criou, que tem em todo o universo. E por isso, esse fluido universal está em todo o universo, até o infinito. Então vamos pensar que a gente está mergulhado, as criaturas, todos os seres encarnados e desencarnados, os mundos, todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E aqui ele diz que esse fluido, ele recebe um impulso da vontade. O que é a vontade? A vontade minha ou do espírito. Por exemplo, eu quero pedir a Deus que me proteja. Eu vou fazer uma viagem e quero pedir a Deus que me proteja. Então, eu estou com essa vontade. Estou pedindo, né? Eu tenho a vontade de pedir a Deus que me proteja nessa viagem. E aí, esse fluido recebe o impulso da vontade, o nosso pedido, tá? É o veículo do pensamento. O veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. O que eu pensar, o que eu pedir, agradecer, louvar, esse fluido ele conduz o fluido cósmico universal até o ser que eu estou pedindo, que eu estou pensando, né? Então, o fluido cósmico é o veículo do pensamento, como eu já disse. Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, né? Enquanto que as do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, o pensamento nosso é dirigido a alguém, a Deus, a Jesus, né? Então a gente pensa em Jesus, Deus, Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, meu protetor espiritual. Quando a gente pensa, esse fluido cósmico, ele leva o nosso pensamento, ele impulsiona
né? Até o ser que a gente está pensando. Leva até ele, né? Então, o pensamento, ele é muito mais rápido do que o som, do que o ar. Muito mais. Porque nós aqui na Terra, nós temos conhecimento do pensamento, né? Da velocidade do som. Para nós, a velocidade do som. Só que nós temos esse conhecimento, que a velocidade, o pensamento pensou, ligou. Porque ele é muito rápido. O pensamento, o fluido cósmico, ele impulsiona o nosso pensamento até onde a gente quer alcançar, tá? Então, a energia da corrente, quer dizer, está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Então, se essa energia que vai ser levada, né? Vai depender de quê? Vai depender do vigor do pensamento, aquele pensamento firme, aquela firmeza de pensamento e a nossa firmeza da vontade. A gente pedir com fé, com fervor, né? Com aquela vontade que aquilo se realize. Então, é aí que está a intensidade, né? Dessa energia. Então, depende disso. Depende do vigor do nosso pensamento ou do vigor e da nossa vontade. Não adianta a gente falar maquinalmente, de qualquer jeito, né? Com as palavras mal faladas, repetidas às vezes, mas sem sentimento, sem nada. Muitas vezes não vai conseguir nem ligar. Por quê? Porque não tem o vigor do meu pensamento, aquela firmeza de pensamento. E não tem a minha vontade. Minha vontade está fraca, minha vontade não está nem aí. Às vezes a gente está falando com Deus por falar, de qualquer jeito, sem ter firmeza, sem ter a vontade, que realmente aquilo se concretize e alcance realmente o que nós estamos pedindo. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então, olha que interessante, né? A gente vem aprender que sobre o pensamento, a força do nosso pensamento. Boa noite, João, seja bem-vindo. Aqui ele ainda diz mais assim: por isso a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Então, olha só. A prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontram. Então, toda prece, o nosso pedido, o nosso agradecimento, o nosso louvor, os espíritos ouvem o nosso pedido, o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele cria, ele se forma, ele se materializa. Tudo que a gente pensa se forma como uma tela mental à nossa frente. Vai formando aquelas telas. Se eu penso, odeio fulano, aparece eu com aquele ódio da pessoa. A pessoa aparece e a gente com ódio. Então, se eu penso, como a Maria é educada, é legal, é boa, se a gente pensa, esse pensamento se materializa ali, ele fica ali, e os espíritos bons, maus, enxerga, vê tudo que a gente pensa, porque tudo que a gente pensa se materializa, se exterioriza, não fica escondidinho lá dentro do pensamento, não. Pensamento é vida. Então, tudo que a gente pensa, a espiritualidade, Deus vê, Deus sabe. Por isso que existe a frase, Deus vos vê, meu caro.
Então, Deus nos vê. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, Deus está vendo. Deus vê tudo. Boa noite, Rosânia. Seja bem-vinda. Então, por isso, nós devemos ficar atentos, que nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos abandonados. Muitas vezes a gente pensa, não, o nosso protetor está ali, o protetor espiritual, Deus está ali, nós estamos em comunhão com Deus, Deus em comunhão conosco, né? Então, a gente nunca está só. Aqueles espíritos que nós magoamos, prejudicamos, estão ali nos analisando, eles ficam espreitando, eles ficam ali analisando a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa atitude, e esperando a hora de nos prejudicar. Mas eles só nos prejudicam se nós estivermos no caminho errado. Se nós estivermos no caminho correto, no caminho do bem, não tem problema, eles não nos atingem. Eles não conseguem nos atingir, né? Então, olha só, vamos mais adiante um pouquinho. Então, ele fala que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações. Então, os espíritos, eles nos veem. E muitos de nós os percebemos. Muitas vezes, nós somos médiums. Nós percebemos, nós sabemos que ali tem um espírito. Às vezes a gente não vê materialmente falando, mas a gente percebe, tem aquela percepção que ele está ali. O nosso protetor espiritual, né? Um espírito bom, ou até às vezes um espírito familiar. E os espíritos, a gente não precisa ter medo deles. Eles não viram fantasma. Eles são o que eram antes. Os espíritos, eles desencarnam e continuam na espiritualidade. Eles continuam sendo os mesmos. Diferença que tem é que eles não têm o corpo de carne, mas são os mesmos espíritos. Aqueles que eram encarnados aqui na Terra, que nós conhecemos. De outras vidas até passadas. Então, os espíritos se comunicam entre si. Nós, às vezes, ficamos pensando em pessoas que já desencarnaram, ficamos emitindo pensamentos ruins. Fulano não presta, ele era um bandido, ele fez isso, ele fez aquilo. O espírito, às vezes, ele vem até tirar satisfação conosco. Vem tirar satisfação, porque a gente fica falando mal, pensando mal dele. E ele escuta, ele ouve, ele atende o nosso chamado. Aqui no comecinho, quando nós começamos a falar da prece, a gente não falou que a prece é o que é a prece mesmo? Aqui ele diz, é uma invocação. Então, se eu ficar pensando em alguém que já desencarnou, ficar pensando nele, eu estou invocando ele, estou chamando ele para ficar junto de nós. Então, os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações. Muitas vezes o nosso mentor espiritual, o nosso protetor, ele nos inspira, fala no nosso ouvido, fala na nossa mente. Vá por esse caminho. Acalma, serena, não faça isso, não fale aquilo. Ele insufla os pensamentos na nossa mente. E outras vezes, espíritos maus. Quando nós estamos desequilibrados, desarmônicos, quando nós estamos querendo prejudicar alguém, fazer o mal, espíritos também insuflam na nossa mente atitudes, ações que vão nos prejudicar, que vão nos colocar em situações difíceis, de sofrimento muitas vezes. Então, os espíritos, eles nos transmitem suas inspirações. Vai depender de nós. Se eu estou desequilibrada, desarmonizada, eu vou me ligar com espíritos assim. Espíritos desequilibrados. Os doentes
são as nossas companhias espirituais. Basta a gente olhar os amigos, amigos físicos, amigos aqui da terra que nós temos. Quem são nossos amigos? São os viciosos? São os desequilibrados? Ou são os estudiosos? São pessoas harmônicas, equilibradas? Quem são os nossos amigos? Então, os nossos amigos materiais, muitas vezes, a nossa companhia espiritual também é do mesmo padrão vibratório dos amigos físicos. Porque nós atraímos, nós invocamos espíritos, como aqui no comecinho da lição disse. O que é a prece? Uma invocação. A gente invoca, chama. Muitas vezes chamamos espíritos de luz, bons, e chamamos também espíritos maus, para nos assessorar na maldade que a gente quer praticar. Boa noite, Suzeli. Seja bem-vinda. Uma alegria ter todos vocês aqui esta noite. Então, os espíritos nos inspiram. Eles nos transmitem suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Então, muitas vezes, o espírito pode estar muito distante, mas através do meu pensamento ligado a ele, nós estamos ligados por afinidades, ou mesmo por vidas passadas. Então, eu atraio ele, eu invoco ele. Ou então, ele fica me invocando, o desencarnado, né? Assim como encarnado para encarnado também. Muitas vezes, nós ficamos chamando nossos filhos, né? Filhos, pais, marido, esposa, irmãos. Às vezes é aquele amor doentio, aquele amor que não dá tempo para o outro, né? É uma exclusividade que é 24 horas, não dá sossego, não dá tempo para outra pessoa. Então, vamos ter cuidado, né, com a nossa evocação, com o que a gente evocar, o que a gente pensa. Pensei, eu estou ligando, eu estou chamando para perto de mim. Se for encarnado, se for desencarnado, estou ligando e chamando, atraindo para junto de mim. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Então, a ação da prece, ela não é apenas mística, ela é ativa, ela é uma ação direta, ela é uma ação de que é efetiva. Se nós pensarmos, nós ligamos. Se nós pedirmos algo a Deus, a espiritualidade superior, o nosso protetor estará conosco. Ele vem nos atender, ele está ali nos ouvindo. Se ele não pode fazer alguma coisa, ele irá interceder por espíritos mais superiores que eles, para que venham nos ajudar, venham nos atender, venham nos acudir, né? Então, isso é a ação da providência divina no universo. É através, né, do pensamento e da nossa vontade. Temos o fluido cósmico universal que está envolvendo todo o universo. E é através do fluido cósmico que o pensamento é conduzido até onde ele se direciona. Portanto,
Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Então, através da prece, olha, nós temos essa força maravilhosa, a prece, né? A gente atrai, a gente chama, busca para junto de nós o concurso dos bons espíritos. Então, os bons espíritos, se nós estamos trabalhando no bem, caminhando no bem, mesmo os maus têm as suas horas de fazer suas orações, seus pedidos em favor dos seus, porque todos amam, né? Todos nós amamos. Então, todos atraem o concurso dos bons espíritos para si, né? Então, nós podemos atrair. E esses bons espíritos, eles vêm nos sustentar nas nossas boas resoluções. O que são boas resoluções? Muitas vezes nós temos vícios e nós lutamos, queremos, temos aquela resolução de desistir desse vício, de vencê-lo, né? Nós temos essa vontade de vencer esse vício, né? E aí, esses bons espíritos, eles vêm, nos ajudam, nos dá ânimo, nos dá um passe espiritual, fluidifica a água que a gente vai beber, né? Intui os nossos pensamentos com coisas boas, pensamentos bons, para que a nossa resolução, aquela vontade de modificar, ela se fortaleça e que nós possamos ir nos transformando. Boa noite, Suzete, seja bem-vinda. Aqui ele diz também que os bons espíritos, eles vêm inspirar-nos bons pensamentos. É tão maravilhoso, né? A proteção de Deus, a providência divina em nossas vidas. Deus não nos desampara. Sempre está pronto ali para nos acudir, nos amparar, nos sustentar, né? Quando ele vê que a gente vai cair, vem um amigo físico, ele manda um amigo material, um parente, para vir dar conselho, para vir nos fortalecer, para que a gente não se prejudique, né? Não caia. Então Deus, ele manda, ele envia espíritos de luz, pessoas encarnadas, todas para nos ajudar. Adquire assim, e nós adquirimos assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou. Olha só, então, com isso, com a assistência dos bons espíritos que Deus envia em nosso socorro, para nos ajudar, a gente recebe essa força moral, um ânimo, né, uma coragem, a gente sente fortalecido. Não, eu vou deixar desse vício, eu vou deixar da maledicência. O que eu ganho de ficar falando mal dele? Coitado, ele está em dificuldades também, e nós falando mal dele. Então, nós vamos mudar. Então, Deus envia esses espíritos bons para nos dar força, coragem, para modificar, para se transformar, né? Então, um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar. E se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Muitas vezes,
aqui ele faz uma comparação de um homem que fez, durante a vida toda, fez tudo para prejudicar a sua saúde. Odiou, alimentou mal, teve vícios, desregramentos, né, de uma vida material totalmente desequilibrada. Prejudicou o seu corpo de carne, o seu perispírito, o seu espírito. Então, ele tem o direito de ficar lamentando se ele não consegue a cura? Como que eu posso ter a cura? Se eu fiz tudo errado na minha vida, eu fiz tudo errado a vida inteira. Chega no final, eu tô com a minha saúde toda debilitada, toda comprometida pelos excessos que eu tive durante a vida, ao longo de toda uma vida. Aí no final da vida, a gente ainda quer falar mal de Deus. Quer que Deus faz um milagre, né? Um milagre. Como que Deus pode curar? Se Ele quiser, Ele pode. Mas só que não adianta, né? Porque nós somos igual as criancinhas, né? Se eu lembro de uma criança, vivia pegando as bituquinhas de cigarro no chão. A mãe, não pega, queima o dedo, não faz assim. Não adiantava, a criança continuava pegando. Até o dia que ela encontrou uma bituquinha acesa. Queimou o dedo. Queimou o dedo, não pegou mais bituquinha de cigarro. Então nós ao longo da nossa vida, a gente faz muitas coisas que prejudicam o nosso espírito, nosso perispírito, o nosso corpo de carne. E aí, no fim da vida, no meio, lá para o final, a gente quer a cura. Não tem como, porque isso aí é fruto, é produto, né? De quem? Nós. A gente fez, nós conduzimos a nossa vida, nós conduzimos a nossa saúde dessa forma. Então não tem como, não tem jeito. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Então não tem como, não tem jeito. Mas é por isso que a gente tem que se apegar com a prece, para os bons espíritos nos ajudar, nos fortalecer, para que a gente tenha essas boas resoluções para se transformar, para modificar, para ir fazendo o que é certo, para ir caminhando pelo caminho do bem. Porque senão, os excessos, tudo que a gente fizer, vai trazer prejuízo para nós. Vai trazer doença, vai trazer desequilíbrio, né? Desarmonias. Então, o homem, mas nós podemos encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, nós podemos evocar os bons espíritos, pedir a Deus que me ajuda, meu Deus, me fortaleça, que eu deixe da maledicência que prejudica as pessoas. Me ajuda, meu Deus, que eu deixe da bebida. A bebida alcoólica, ela traz prejuízos para o espírito, para o perispírito e para o corpo de carne. O cigarro, as drogas, a nossa vida desregrada sexual. Então, o ódio, a raiva, adoece-nos. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude a nos transformar, a ir vencendo essas dificuldades que nós temos ainda em nossos corações. Então, vamos fazer uso da oração, da prece. Vamos sintonizar com Deus. Vamos sintonizar com Jesus Cristo, o governador do planeta Terra. Vamos sintonizar com Maria de Nazaré, um espírito puro, né? Que foi a mãe de Jesus aqui, recebeu Jesus aqui na Terra. E que hoje trabalha no Vale do Suicida, ajudando os espíritos que suicidam, que fraquejam na luta terrena. Então, o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita.
Então é o pensamento, nossa vontade. É aqui que nós ligamos com Deus, com Jesus, Maria de Nazaré e os bons espíritos. É através do pensamento. Não é palavras jogadas ao vento. Não é o lugar, eu tenho que ir ao centro espírita, eu tenho que ir na igreja. Não, eu tenho que ir lá na messiânica, eu tenho que ir em frente ao altar. Não. Hoje, mais do que nunca, nós estamos percebendo. Nós não podemos ir nas casas religiosas. Estamos hoje em casa e podemos fazer a nossa prece em qualquer lugar. Não tem lugar. E o momento também. Se eu estou num ônibus, estou em perigo, eu posso fazer minha oração. Me ajuda, meu Deus, me ampara. Se eu estou viajando, posso agradecer a Deus, posso louvar. Então, qualquer lugar. Porque é o nosso pensamento, é a nossa evocação mental. Nós chamamos, nós ligamos, nós sintonizamos com a espiritualidade, com quem nós queremos, né? Através da nossa vontade. Então, nós podemos orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. Podemos orar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Podemos orar sozinho. Podemos orar juntos. O que faremos depois, todos nós? A influência do lugar ou do tempo depende-se as circunstâncias que podem favorecer o recolhimento, né? Depende. Às vezes estou numa necessidade, eu faço oração naquele tumulto, naquele vucu-vucu mesmo. Mas se eu tiver o silêncio, o recolhimento, muito bem, se eu puder, né? Favorece mais. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer minha oração. Posso estar no barulho, posso estar onde for, né? Em que circunstância que for. A prece em comum, olha só, a prece com mais de uma pessoa. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e tem o mesmo objetivo. Então, quando ela é mais poderosa. Por quê? Porque 1, 2, 3, 10, 20, 50 pessoas, aquela mente está toda voltada para o mesmo pensamento, naquele fim, naquele objetivo. Então, ela fica com mais poder, com mais força. São várias mentes unidas, pensando. Então, quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. É como se todos nós, por exemplo, eu falo, me ajuda, meu Deus, sozinha. Vem 5 e vamos falar junto. Ajuda-nos, meu Deus. Vem 10, vem 100, vem 1000, falando todo mundo junto. É diferente, né? De coração. É isso que ele está dizendo aqui. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número. Se cada um age isoladamente e por sua própria conta, não adianta. Às vezes tem muitas pessoas juntas, mas cada um está pensando uma coisa, pedindo uma coisa. Nada a ver. Eu quero ganhar na loteria. Eu quero que Deus me ajude eu ganhar um carro, eu comprar um carro. Eu quero que Deus me ajude eu vingar daquela pessoa. Então, cada um está com um pensamento diferente, isolado. Então, as pessoas podem estar junto, mas a prece, o objetivo, o pensamento não é o mesmo. É diferente. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus. E sua prece terá mais força que a das outras 100.
Fica muito claro aqui nesse pedacinho. Essa lição é do Evangelho, capítulo 27, pedi e obtereis. Ela está no item Ação da Prece, o item 9, transmissão do pensamento, é que eu tirei todas essas falas daqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que todos nós possamos orar mais, prestar mais atenção, o que a gente pensa, quem a gente chama, quem a gente evoca, porque nós evocamos a todo instante, encarnados, desencarnados. Então vamos equilibrar mais os nossos pensamentos através da oração. Vamos orar, vamos pedir ao nosso mentor espiritual, nosso protetor espiritual, que esteja conosco. Nós estamos passando épocas difíceis. E essa época, ela vai perdurar por um bom tempo. Então, vamos perseverar na prece, vamos sintonizar com a espiritualidade superior. É como se nós ouvíssemos um rádio. Nós temos rádio, não temos? Nós temos FM, nós temos uma rádio que toca sertanejo, música clássica, outra rádio que dá notícia triste, outra rádio que vem esclarecer, nos educar. Então, a nossa sintonia, nós temos que ir prestando atenção com o que a gente sintoniza. Nós temos que sintonizar com coisas boas, com coisas positivas, que venham nos equilibrar, nos harmonizar cada dia mais e mais. Agora nós vamos orar, fazer as nossas vibrações. A espiritualidade já se faz presente, como aqui nós aprendemos hoje, né, nessa lição do Evangelho. A evocação é através do pensamento e da nossa vontade. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a espiritualidade superior, que esteja no nosso lar. Derrama as bênçãos, Senhor, da paz, do amor, da saúde em nosso lar. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso lar seja fluidificado, banhado em paz, amor e saúde. Se houver espíritos doentes, malfazejos, familiares que possam nos prejudicar ou adoecer, Senhor, envolva-os no teu amor e os encaminhe para as escolas divinas. Que possamos ver um jato de luz vindo do alto, centelha divina, irradiando o alto da nossa cabeça, descendo pelo nosso corpo físico e espiritual, harmonizando, equilibrando as nossas células doentias, sendo transformadas em células sãs, tonificando os órgãos, equilibrando os nossos centros de forças. Estamos recebendo a harmonia, o amor, a verdade e a justiça, em nome de Deus, Cristo, caridade. Vamos ver a palavra harmonia, amor, verdade, justiça, Deus, Cristo e caridade. Vamos pedir a Deus pela nossa família consanguínea, espiritual, paterna, materna. Que todas as pessoas, espíritos, Senhor, que estamos ligados, que todos nós possamos, Senhor, receber a tua paz, o teu amor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ampara-nos, que o nosso lar, todos os nossos familiares, nossos pais, irmãos, filhos, netos, bisnetos, esposa, que todos sejam alcançados
por Deus, pela bondade, pela paz, pelo amor. Te pedimos, Senhor, visita, Senhor, os nossos hospitais, todos os hospitais do planeta Terra, que todos, Senhor, sejam envolvidos em saúde, em amor. Cuida dos médicos, dos enfermeiros, de todos que lá trabalham. Cuida dos enfermos, em seus lares, nos hospitais. Nós te pedimos, Senhor, proteja-nos dos perigos do mundo. Fortifica-nos, Senhor, a nossa vontade de nos tornar melhores. Que nós possamos ser cada dia melhores. Possamos ser bons, ir vencendo os vícios, Senhor. Ajudar as pessoas, fazer o bem. Porque sabemos, Senhor, que só o serviço no bem pode nos fortalecer, pode nos ajudar a vencer as tentações, os vícios, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos, pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá aos que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, que assim seja. Rogamos, Deus, Jesus, Maria de Nazaré, os médicos espirituais, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda. Fluidifica esta água, Senhor, busca dos laboratórios invisíveis da natureza os fluidos necessários à nossa harmonização, ao nosso equilíbrio, à nossa saúde, Senhor. E assim, Senhor Deus, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas nesta noite. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Maria de Nazaré, obrigada, nossos protetores e mentores espirituais. Que a paz, que o amor fique com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que todos nós possamos retornar hoje para a nossa vida, né? Possamos fazer oração em paz,
Amanhã é outro dia, recomeçaremos as nossas atividades, a nossa luta cotidiana. Que Deus, que Jesus possa estar sempre conosco, em nossos pensamentos, sempre, sempre. Uma boa noite, fiquem com Deus, que assim seja.